Bom dia, galerinha do sétimo ano. Antes da gente entrar em flores e frutos, a gente vai fazer uma revisão bem rapidinho de todas as coisas que a gente já falou sobre as plantinhas, tá? Sobre as coisas importantes sobre as plantinhas e algumas palavrinhas, algumas novidades que ainda a gente não falou, mas que prestem atenção. Mas hoje vai ser diferente. Hoje eu vou botar uma aulinha para vocês de um professor que eu adoro. Eu amo as aulas dele, tá? Ele se chama Samuel Cunha. Eu peguei uma aulinha dele, tá? Uma que ele faz uma revisão sobre as plantas e vou postar aqui para vocês depois desse vídeo. Então, hoje vocês vão descansar da professora Gabi e vão conhecer aí o Samuel Cunha. Acho também que vocês vão se apaixonar por ele, que eu sou apaixonado por ele, tá? Ele é muito legal, gosto muito de ver as aulas dele. Então, vou botar aí a revisão dele para vocês, tá bom? Espero que vocês gostem. Então, um beijo! Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais uma videoaula e nesta videoaula falaremos sobre plantinhas. Vamos ter uma aula de introdução à botânica. É muito importante, essa aula é uma das aulas mais importantes dentro do módulo de botânica, porque ela vai te situar. A gente fala de todas as principais características que são comuns às plantas. Ainda falo, além das características, um pouco da evolução das plantas, mostro o parentesco entre cada um dos grupos, a novidade evolutiva de cada um dos grupos e aspectos importantes também sobre a reprodução. Então vamos começar com muita calma e muito charme a falar das nossas lindas e queridas plantinhas. Então, características gerais das plantas. Bom, elas são organismos eucariontes. Se são organismos eucariontes, as células das plantas são células eucarióticas. Células que possuem organelas, entre elas o envoltório que envolve o material genético, o envoltório nuclear, ou seja, formando o núcleo, essa grande e importante organela. Outra característica das plantas, são autótrofos, os organismos, plantas, são autótrofos fotossintetizantes. Não, professor, autótrofo não pode ser então quimiosintetizante? Não. Plantas têm que fazer fotossíntese. Então, lembre-se da plantinha fazendo fotossíntese. Mas professor, eu vi lá, vi uma planta carnívora. A planta carnívora não faz fotossíntese, ela come carne. Errado! Gurizada, mesmo uma planta carnívora, que a gente fala de carnívora, o que ela faz? Ela pega um inseto, cai ali, um ratinho, até um anfíbio cai nela, ela dissolve esse organismo e tira nutrientes. Só que ela continua fazendo a sua fotossíntese. Então, plantas têm que fazer fotossíntese, ok? Isso é uma grandíssima e importante informação. Além disso, são multicelulares. Professor, não existe planta com uma única célula? Não. As plantas são formadas por muitas células, então são multicelulares. Todas elas. Não tem exceção não, gente. Isso aqui é características gerais de todas as plantas. Outra coisa, e essa característica tem até um asterisco bisurado aqui para você gravar. O embrião em desenvolvimento ali das plantas são dependentes do organismo materno. Isso é uma novidade que surge nas plantas e é algo muito importante. Você tem que guardar essa informação. O embrião de todos os grupos das plantas, muito embora cada um deles tenha a sua particularidade, dependem do organismo materno. Outra informação muito importante. A célula das plantas possui parede celular, ou seja, a parede celular fica pela parte de fora da membrana plasmática, lembra? Rígido e tudo mais, formada por celulose. A gente já estudou isso lá em citologia, mas aqui a gente volta a falar mais um pouco sobre a parede celular das plantas, que é formada por celulose. Isso aqui é bizu. Porque as plantas, imagina, ela faz fotossíntese, ela está de boa fazendo uma fotossíntese. Quando vê, ela produz muito composto orgânico. Mas planta não vai armazenar esse composto orgânico na forma de gordurinha, que nem nós, assim na barriga. Não, gente, como é que as plantas armazenam a sua energia para utilizar futuramente, se necessário, se precisar? Elas armazenam na forma de amido. Amido é um polissacarídeo, é um açúcar gigantesco. Que aí nessa forma as plantas fazem a sua reserva energética. Quando você come batata, arroz, esses alimentos de origem vegetal, você fala, mas um carboidratinho, um arroz é tão bom. Claro que é bom, ele é puro açúcar, puro amido que vem das plantas. Então, uma reserva energética importantíssima aí para as plantas. Até porque existem plantas
Veja, a planta está fazendo fotossíntese. Existem algumas plantas que a gente chama de decíduas, que chega numa determinada época do ano e ela perde todas as suas folhas. Bom, mas ela não está mais fazendo fotossíntese, como é que ela não morre? Ela não morre porque ela tem uma reserva energética, em forma de amido, novamente. Outra, se você tem plantinhas na sua casa e às vezes, imagina, tem uma praga lá na tua... Chega nas folhas lá, tu arranca todas as folhas. Aí tu pensa, não está mais fazendo fotossíntese. Não está, ela faz nas folhas. Mas aí, como é que ela não morre? Nascem mais folhas porque ela tem uma reserva de energia na forma de amido. Importantíssima informação. Outra coisa, plantas possuem tecidos verdadeiros e, consequentemente, órgãos. Folha, caule, raiz. Falaremos isso em cada um dos grupos particularmente. Importantíssimo você saber que a fecundação no grupo botânico, nas plantas, ocorre internamente. Mas às vezes você se pergunta, professor, mas eu me lembro de ter estudado que lá em briófitas, o gameta masculino sai delas, sai da planta masculina, no caso, e nada até a planta feminina para encontrar o gameta feminino. Ora, ele pode nadar, ele vai lá, no ambiente, nadando, mas ele vai no organismo materno para encontrar o gameta feminino, o gameta da planta feminina. E, consequentemente, a fecundação ocorre dentro aqui do organismo materno. Claro, cada planta tem a sua particularidade, a gente vai estudar nos grupos depois individuais. Então, fecundação interna. Agora, mano velho, te liga. As plantas descendem das algas. Como assim? Sim, as plantas, há mais ou menos 500 milhões de anos atrás, tinha um grupo de algas muito semelhante às algas verdes. E desse grupo houve a evolução e houve a diferenciação em plantas dessas algas. Consequentemente, devem existir evidências para isso. Claro, anota as evidências aí. 2 são as principais. Tem várias, mas essas são as principais, as mais importantes. Tanto plantas quanto algas possuem clorofila B. A clorofila A também é importante, mas principalmente a B. Além disso, a parede celular das algas e das plantas é formada por celulose. Muito importante. Professor, mas poxa, e os fungos? Os fungos não são parentes mais próximos das plantas? Não, gente, os fungos não, tem nada a ver. Até porque, pessoal, os fungos têm a parede celular dele diferente. E também, lembra, as plantas, elas vêm armazenar a forma de amido, a sua reserva energética. Os fungos, como é que é a reserva dos fungos? Glicogênio, assim como os animais. Então não esquece os fungos. As plantas descendem das algas, ok? Principalmente de uma alga semelhante às algas verdes atuais. Agora, se as plantas chegaram e elas dominaram o ambiente terrestre, muito aos poucos, não foi do nada assim, tinha uma alga lá, pá! Tô na Terra e aqui vou ficar para sempre. Não. Houve uma adaptação contínua, demorada, durante milhões de anos, para as plantas, aí sim, definitivamente, chegarem no ambiente terrestre. Claro, vamos falar de cada um dos grupos, de cada uma das suas adaptações. Mas repara, uma delas, imagina, você estava lá na água, de repente agora está na terra firme, tu tem que evitar de perder água. Como é que tu evita perder água? 2 adaptações são importantes e comuns a todas as plantas. Primeiro, elas possuem epiderme, revestindo o corpo, a planta, os tecidos no geral, os órgãos no geral das plantas, existem células muito juntinhas, formando a epiderme. Além disso, e acima da epiderme, existe uma camada de lipídio formada por ceras. Essa camada de lipídio formada por cera a gente chama de cutícula. Tudo isso impede ou melhor, dificulta a perda de água pelas plantas. Outra importante informação, o embrião, que é esse aqui, que vai se desenvolver, ele é multicelular e maciço. Maciço por quê? Ele não tem uma cavidade interna, tem célula todo ele, imagina uma amora lá, sabe? Tem células em toda a volta dele, não tem essa cavidade. E são 4 grupos. Eu vou no próximo quadro desenhar um cladograma mostrando o parentesco evolutivo desses 4 grupos. Mas lembrando, briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Esses 4 grupos. Professor, é chato decorar. Infelizmente, não tem que fazer. Tu vai ter que decorar os 4 grupos de planta. E essa do mais primitivo das plantas até o mais derivado. Isso não tem escapatória, infelizmente. Pessoal, plantas
Plantas, eles têm um nome muito chato. E eu sou completamente contra você decorar todos esses nomes. Porque você vai matar a questão no vestibular se você entender o mecanismo, por exemplo, do ciclo das plantas, dos diferentes grupos. Então vamos com muita calma que eu vou facilitar tudo para você. Fica tranquilo, deixa com o professor Samuel. Ó, então existem esses 4 grupos que eu vou falar do parentesco evolutivo no próximo quadro. Agora, as plantas fazem parte do reino planta. Ó, só um pouquinho que posso botar aqui para ficar mais bonito ainda, né? Quem sabe faz ao vivo. Faz parte do grupo planta. A gente chama planta, se escreve plantae. Ou pode vir em alguns livros falando metáfita, ou ainda o reino vegetal. Tudo a mesma coisa. Estamos falando dos grupos das plantas, ok? Agora eu vou apagar aqui e nós vamos para o próximo quadro estudar outras características importantes comuns às plantas. Fica ligado. Então vamos falar, gurizada, aqui do ciclo geral de todas as plantas e aqui da classificação dos grupos e a sua relação evolutiva, o que cada grupo tem de importante, de novidade evolutiva. Então vamos começar a namorar isso aqui, gurizada. Olha só, é um ciclo que tu olha e fala, professor, tem que saber isso aí, tem que decorar. Calma, eu vou simplificar isso para vocês. É óbvio que isso aqui tu tens que saber, porque é o ciclo geral das plantas. Não importa se está falando de uma angiosperma ou de uma briófita, isso é o geral, acontece em todas. Claro que cada um dos grupos depois tem a sua particularidade, mas se você souber isso aqui, você mata as questões de vestibular, porque depois você só adapta para cada um dos grupos. Então vamos lá, com muita calma. Tomou a tua aguinha? Eu estou sem meu chimarrão aqui. Eita, mas tomei toda a tarde, então tô de boas. Olha só. O ciclo das plantas, você tem que saber que tem uma porção do ciclo delas que é haploide, ou seja, todos os indivíduos que estão aqui para cima, todas essas fases são N, são haploides. E daqui para baixo são diploides. Todos os organismos que aqui estão, todas essas variações são de células 2N. Aí, tu já sabe. Por isso que a gente fala que o ciclo das plantas possui alternância de gerações. Por quê? Um momento ele é haploide e outro momento a planta é diploide. Volto a dizer, existem muitas particularidades em cada um dos grupos, mas isso aqui, mano velho, é o geral. Então vamos começar aqui por cima. Gametófito multicelular, muitas células, N. Bom, então ele é haploide. Se ele é gametófito é a planta que está na fase de produzir gametas. Olha que fácil. Então já anota, risca isso de verde, lilás, roxo, rosa, sabe aquelas canetinhas coloridas? Por quê? Porque gametófito produz gametas, masculino ou feminino. E quando esse gametófito, que é uma estrutura da planta, é uma fase da planta inteira que fica assim, ele vai produzir os seus gametas por mitose. Te liga, é por mitose que a planta produz os seus gametas. Ora, os gametas masculinos e femininos, na verdade o masculino encontra o gameta feminino ainda dentro do gametófito feminino. Lá ocorre a fecundação. Forma o zigoto. Bom, se um gameta masculino se juntou a um gameta feminino, virou uma célula 2N. O zigoto, portanto, é 2N. Agora esse zigoto, que vai se desenvolver em embrião, tudo dentro do gametófito feminino, ele vai se desenvolver, e ele se desenvolve por divisão, por mitose. Ele não vai fazer meiose aqui nesse momento. Então ele se desenvolve e cresce. Quando ele cresce, ele se transforma no que a gente chama de esporófito, que também é multicelular, mas é 2N. Ora, o zigoto era 2N, sofreu mitose, virou um esporófito, que agora é 2N. Se é esporo, ele produz agora esporos. Só que te liga, esses esporos são produzidos por meiose. E aqui a gente fala que é a meiose espórica, porque produz esporos por meiose, característica importante nas plantas. Isso você também tem que saber. Agora formou os esporos, que é N. O esporo é N. Então te liga, esse esporófito pode ser a parte da planta. Ele vai começar a lançar células que vão se diferenciar, né, que vão sofrer meiose e vão lançar os esporos, que é N. Esses esporos vão para o ambiente. E quando eles encontram um lugar apropriado no ambiente, eles passam a sofrer mitose. Para quê? Para crescer. Quando eles crescem e ficam maduros, eles se transformam nos gametófitos. Agora N. Multicelular, já cresceram. E aí começa o ciclo tudo de novo. Ah, professor, tá complicado. Vamos resumir isso de novo? Vamos. Vamos com muita calma, tá? Olha só. Tu tens que saber o que é mais importante, professor, para que eu saiba aqui, para depois eu internalizar o resto.
Tem que saber, gametófito multicelular N produz os gametas por mitose. Beleza? Esporófitos produz os esporos e é por meiose. Ponto. Se tu souber isso aí, tu já tá aqui, ó. Tranquilo. Já é uma grande conquista. E claro, gente, essas duas palavras você tem que levar para sua vida. Então marca isso. Põe canetinha colorida aí e grava. Tem coisas que a gente fala, pô, eu não gosto de jogar um monte de nome para vocês, se ralem aí e decora tudo. Eu acho que isso não... Sabe, porque tu vai acabar decorando hoje, talvez daqui a 8 meses, 5 meses quando chegar o Enem, tu não vai te lembrar, tu vai te confundir. Não, então tu tem que entender o processo. Qual é o processo? Retomando mais uma vez naquele charme total das plantas. Uma parte das plantas, que ela tem alternância de geração, uma geração é gametófito, produz gametas por mitose. Outra é esporófito, produz esporos por meiose. Beleza. Claro, dá mais uma namoradinha, vê cada uma das etapas, e isso se aplica para todos os grupos. Agora, cada um dos grupos tem a sua particularidade, que eu vou falar o geral agora, e depois estudaremos os em uma aula específica para cada um dos grupos. Então vamos lá. Aqui é a classificação das plantas, né? Classificação, os grupos. Lembrando que tem briófita, pteridófita, gimnosperma e angiosperma. Cladograma, vocês já estudaram. Olha só, alga. A alga é o ancestral que depois se diferencia, evolui em cada um dos grupos. O primeiro grupo a surgir são as briófitas. E a novidade evolutiva entre as algas e as briófitas é o embrião, protegido no organismo materno ali, os tecidos, né, possui já os tecidos verdadeiros, estudaremos eles adiante, e possui também epiderme e cutícula. Tudo isso surgiu entre algas, surgiu para se transformar em briófitas. Então as briófitas têm isso, as algas não. Bom, só que a evolução continua. E grupos, primeiro as briófitas, elas são, a gente vai estudar na aula específica dela, elas ainda são muito dependentes da água. Elas estão muito perto de ambientes úmidos, embora tenha exceções, você vai ver, eles têm que estar em ambiente úmido. Então eles saíram da água, mas ainda tá, sabe, com o pezinho dentro da água, porque ó, aqui tá bom. Eles não saíram totalmente. Bom, aí chegou a pteridófita. As pteridófitas, a partir daqui, lembrando, que essas características aqui se mantiveram nas pteridófitas, se mantiveram em todas elas. Então surge aqui uma característica, aqui surgem novas características, mas mantém essas, aqui surgirão novas características, mas manterão essas e essas. Isso tu tem que saber também. Bom, aqui, o que surgiu para as pteridófitas? Vasos condutores, xilema e floema. Estudaremos, falaremos mais deles também adiante. Órgãos, agora órgãos verdadeiros, folha, caule, raiz. Esses órgãos verdadeiros surgem aqui nas pteridófitas, as briófitas não têm ainda. Tem estruturas muito semelhantes que eu vou falar para vocês na aula delas. E aqui, já a partir daqui, a fase dominante é o esporófito. Te liga, esporófitos, tá? Até então, as briófitas possuem essa fase, a maior parte da vida dela é essa fase. A partir, não é só as pteridófitas, a partir daqui, todas as outras possuem essa fase dominante. Beleza? Mas claro, volto a dizer, estou insistindo, isso aqui é o geral, depois estudaremos em cada um dos grupos. Esporos dominantes a partir daqui, esporófito dominante a partir daqui. Bom, agora estamos nas pteridófitas, passamos para as gimnospermas. O que surgiu, além de tudo isso aqui, para as gimnospermas? Te liga, semente, até então não tinha semente, agora já tem, e grãos de pólen. Ah, lembra do pólen? Beleza, o pólen serve para dispersar o gameta masculino. Vamos ver adiante. Então surgiu aqui nas gimnospermas. Olha aqui, quem sabe faz mais um ao vivo. Eita, meu Deus do céu. Beleza, opa. Bem, tudo bem. E, por fim, lá no grupo mais derivado, no último grupo a surgir, e que foi o grupo que dominou a Terra, dominou os ambientes, tudo. Se tu olhar para uma planta e não sabe o que é, chuta angiosperma, que é o grupo mais diversificado. O que surgiu aqui nesse último grupo? Flores e frutos. Se tu vê, mano velho, flor e fruto, significa que é angiosperma. Quando você, menino, vai chegar lá no romanticismo, chega, sou romântico e tal, vou dar uma flor para uma menina. Você tá dando qual grupo? Angiosperma. Então fala assim, darei uma angiosperma para você. Imagina, olha, chega a me arrepiar. Imagina tu chegar para a menina e falar, toma aqui um buquê de angiospermas. Não é muito mais bonito falar um buquê de flores? Não, buquê de angiospermas, tem mais técnico, mais bonito, mais charmoso. Então sempre tá comendo uma fruta, comendo a fruta, tá comendo uma fruta de uma angiosperma. Deu flores para a menina, é flores de uma angiosperma, porque os outros grupos não têm isso. Tranquilo? Agora olha aqui em cima.
Todas elas são embriófitas. Embriófitas porque, já falei para vocês, o embrião depende do organismo materno, beleza? Outra, a partir daqui, das pteridófitas adiante, são plantas vasculares. Surgiu aqui. É importante você saber. E a partir daqui são as plantas com sementes, porque é aqui, ó, é aqui que surge a semente. Então, gimnosperma e angiosperma são plantas com sementes. Isso é importante. Esse, cara, te liga, mano, velho, se tu souber isso aqui, sabe isso aqui, tu mata pelo menos 50% das questões que caem sobre plantas no vestibular, beleza? E sabendo isso aqui, tu mata outros 20%. E aí tem mais umas lá que a gente fala da importância de cada uma delas, que cada grupo depois, aqui ó, a gente vai estudar. Tranquilo, gente? Belezinha, então? É isso aí. Temos mais um pequeno detalhezinho aqui para falar para vocês, para finalizar essa aula, e aí sim, entrar a fundo na aula de briófita, pteridófita, gimnosperma e angiosperma. Então, fica ligado que o quadro vai mudar. Então vamos agora finalizar esta aula falando de alguns conceitos que é importante para saber e também falar das vantagens evolutivas, quais são as estruturas que trouxeram vantagens evolutivas para as plantas para que elas pudessem dominar o ambiente, ok? Então olha só, te liga, mano, velho. Existe aqui, ó, as traqueófitas. Se caiu na tua provinha traqueófitas, né? Traqueias, tipo caninhos, né? São os vasos condutores de seiva. Então, as plantas vasculares. Portanto, as traqueófitas é um grupo que inclui pteridófita, gimnosperma e angiosperma. As briófitas não são traqueófitas. Dá para entender? Tranquilinho, né? Agora, esses dois termos aqui, fanerógamas, que asterisco feio, e criptógamas, são termos que antigamente eram muito utilizados. Hoje estão meio obsoletos e tal, mas mesmo assim é importante você saber que vá que cai. Então, olha só. As plantas fanerógamas são plantas que produzem sementes. As plantas criptógamas não produzem sementes. Em outro tipo, se tu pensar mesmo na palavrinha, as fanerógamas são plantas que têm os seus gametas visíveis. E as criptógamas você não vê. Portanto, quais são as fanerógamas? São as plantas mais derivadas, gimnospermas e angiospermas, porque ela produz semente e tudo mais. E as criptógamas são os dois grupos mais basais, briófitas e pteridófitas. Ok? Então, se cair fanerógamas, tu sabe que são os gimnosperma e anjo. E se cair criptógamas, tu sabe que isso é briófita e pteridófita. Ok? Tranquilinho, né? Agora te liga que isso aqui é um pouco importante. Gente, isso aqui é um resumão, tá? É um resumo porque eu me sinto mais à vontade de falar isso aqui para vocês em cada um dos grupos. Aí nós vamos estar falando lá, por exemplo, de angiosperma. Olha a novidade evolutiva aqui. Então, cada grupo a gente explora um pouco mais isso. Mas num contexto geral, muito embora cada grupo tenha as suas vantagens, né, individuais ali, foi surgindo novas em cada um dos grupos, tem que saber que é geral. Fecundação interna, todas as plantas têm. Pô, tu conseguir fecundação interna, isso foi importante para tu começar a deixar a água, né? Tu consegue fazer fecundação dentro do organismo materno. Desenvolvimento interno, porque além disso o embrião ele se desenvolve dentro ali da plantinha mãe, digamos assim, e ali ela consegue proteção, nutrientes, é uma adaptação fantástica também. Os vasos condutores, que só surgiram nas pteridófitas, também foram importantes. Você vê que as briófitas estão muito perto da água, muito. As pteridófitas um pouquinho mais distante, mas ainda estão olhando para a água, não pode ficar, tem que estar sempre olhando. Agora já as gimnospermas e angiospermas, essas foram embora, dominaram o mundo em questão vegetal, né? Então, vasos condutores foram importantes. Ora, pólen, flor e fruto, que também são dos últimos grupos lá, elas ajudam tudo na dispersão da semente, né? E com isso facilita bastante, eu vou falar depois. Por exemplo, o que é uma flor? Por que uma flor tem cheiro? Ora, para atrair polinizador? E aí o polinizador vai, opa, uma cor vibrante, e vai, ou, né, um cheirinho gostoso, adocicado. Tem flores que emitem cheiros de cocô, de cadáver, porque existem insetos que gostam daquilo. Então tudo isso, pessoal, que as flores depois vêm a ter, essas belezas, esses cheiros, tudo é para atrair polinizadores e conseguir dispersar a semente. Mas isso tudo nós vamos falar de cada um desses grupos depois. E como eu já havia falado para vocês, todas as plantas possuem epiderme e cutícula. Algo que foi muito importante para eles conseguirem deixar o ambiente aquático. Ok, gente? Então isso aqui é a aula de introdução. É fundamental você ter entendido ela
totalmente em cada detalhe, porque depois quando eu estiver falando lá de um outro grupo, eu não vou mais falar, quando eu estiver falando, por exemplo, lá de pteridófita, eu não vou falar de novo, ela faz fotossíntese, ela é isso, não, tu já sabe isso, tu já sabe que ela é multicelular, que faz fotossíntese, sua célula eucariótica, essas características gerais tem que estar bodybuilder no teu cérebro aí, tranquilaço, beleza? Então assim, eu vou deixando aqui meu grande abraço para todos e nos vemos muito em breve na próxima aula. Tchau, tchau!